Since the beginning of time, man has been fascinated about the end of time. Perhaps more mysterious to us than the story of how this world came to be is the story of how this world will one day cease to be. Travel through the Bible to its last book, the book of Revelation, and we find this riveting story in brilliant detail, played out through the lives of some intriguing characters cast in pivotal roles in the end times drama. Their actions jump from the pages. Their voices cry out to us from the future. And their lives give us pause, yet hope. So, through whose lives is the story of the end of this world told? The agents of the apocalypse. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 5. Conselhos valiosos para uma vida cristã em família. A paz do Senhor. Estamos chegando à quinta lição do trimestre, que tem por título Conselhos valiosos para a vida cristã em família. Temos estudado até aqui a primeira carta do apóstolo Pedro, também chamada de Carta da Esperança. Já avaliamos vários pontos daquilo que Pedro escreveu na sua epístola. Na lição anterior, começamos a ver alguns conselhos específicos por parte do apóstolo, conselhos estes destinados a aspectos que diziam respeito ao relacionamento do cristão com o Estado e com os seus superiores. Nesta lição, nós vamos perceber que o apóstolo Pedro agora, ele dirige alguns conselhos bem contundentes no que diz respeito ao relacionamento familiar do cristão. É por isso que o tema central desta lição é exatamente a família. Essa lição vai ser propícia para refletir sobre alguns temas que tocam no profundo da vida cristã e que são importantes para preparar, para municiar o jovem cristão para a vida. Nós podemos e iremos falar sobre família, sobre casamento, sobre relacionamento conjugal. É essencial porque nós estaremos preparando os nossos jovens estudantes para esse ambiente que certamente eles passarão na vida. Aqui nós chamamos a atenção da importância dessa temática, principalmente em um contexto contemporâneo em que a família ela é atacada de vários lados na tentativa de acabar, de desestruturar com a instituição familiar. E nós sabemos muito bem que a família ela recebe nas Escrituras um aspecto de valorização que é primordial. Pedro, ele vai falar sobre a família, sobre o relacionamento conjugal, sobre os deveres da esposa e sobre os deveres do esposo, exatamente porque a manutenção da família e da boa família é um princípio da Bíblia, porque a família não é simplesmente uma instituição social. As pessoas se casam não simplesmente porque se trata de um contrato, mas porque, à luz das Escrituras Sagradas, a família é a própria criação de Deus. A família ela foi criada para ser um ambiente de comungação, de comunhão, de fraternidade, onde haja exatamente a participação do amor e a demonstração de cordialidade entre os seus membros. Mas para que a família seja bênção e não maldição, para que a família seja devidamente estruturada,
principalmente uma família, é importante que os cônjuges, a esposa e o esposo, saibam cada qual os seus papéis e possam, de fato, valorizar o outro e também entender a sua responsabilidade dentro do lar. Muitos dos casamentos, muitas das famílias da atualidade, elas são desestruturadas exatamente porque falta-lhes esse aspecto de valorização dos respectivos deveres dos cônjuges, seja do esposo ou da esposa. Pensando nisso, na preparação de um ambiente familiar que seja saudável, é que Pedro, a partir do capítulo 3, ele começa a dar conselhos. E como nós afirmamos aqui, são conselhos valiosos. Pedro começa, primeiramente, o seu aconselhamento direcionando algumas palavras para a mulher. Nós vamos perceber que depois Pedro vai fazer o mesmo em relação ao homem, porque isso é importante exatamente porque cada um dos entes que compõem essa estrutura familiar tem a sua respectiva responsabilidade. Observe que no capítulo 3 e no versículo 1, Pedro diz da seguinte maneira: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Aqui é muito importante nós percebemos que Paulo utiliza aqui a expressão semelhantemente, vós mulheres, sejam sujeitas ao vosso próprio marido. Aqui, mais uma vez, Pedro está utilizando a figura da autoridade. Se até então ele falou sobre a autoridade do ponto de vista do governo, aqui Pedro está falando de uma submissão da mulher agora em relação ao seu marido, no que diz respeito à autoridade do lar. Obviamente que na nossa cultura, vivendo agora no século 21, essa afirmação aqui de Pedro, para muitas pessoas é algo que não tem espaço na sociedade contemporânea. Mas para nós entendermos o que Pedro está nos recomendando especificamente às mulheres, nós devemos considerar e entender qual o significado dessa expressão submissão da mulher em relação ao seu marido dentro do ambiente matrimonial. Primeiramente, nós devemos entender que essa submissão a que Pedro se refere não é uma submissão cega, pela qual a esposa deva se colocar numa situação de servidão ao seu cônjuge. Não é exatamente isso que a Bíblia está falando aqui. A Bíblia está falando de uma submissão da esposa porque o homem recebeu a autoridade. A Bíblia diz que ele é a cabeça do lar, é ele quem estabelece esse princípio da liderança da família. A submissão da mulher em relação ao seu esposo diz respeito exatamente a essa situação orgânica dentro do ambiente familiar. É claro que essa submissão, ela é uma submissão inteligente, é uma submissão sábia, dentro de um ambiente de amor, de fraternidade que deve existir entre o esposo e a sua esposa. Um outro ponto importante que devemos extrair aqui dessa afirmação é que submissão não sugere que as mulheres sejam menores, tenham depreciação em relação aos homens. Em nenhum momento a Bíblia está se referindo dessa maneira. Muito pelo contrário. Nós vamos entender, tanto à luz das Escrituras, mas na história da tradição cristã, que o cristianismo, a fé cristã, sempre deu um alto valor de dignidade às mulheres. Em outras religiões, em vários contextos em que as mulheres eram depreciadas e desvalorizadas, contrário a isso, o cristianismo sempre valorizou a posição na mulher como sendo digna do mesmo respeito e da mesma honra que o homem.
nós percebemos isso quando Paulo vai escrever na carta aos Gálatas, no capítulo 3 e o versículo 28, quando ele diz que nós somos um em Cristo Jesus. Portanto, a situação de uma mulher casada, de submissão ao seu esposo dentro do ambiente familiar, não deve ser encarado como algo que lhe retira a sua humanidade e a sua condição de imagem de Deus. Muito pelo contrário, é uma situação de posição orgânica dentro do casamento que foi estabelecido e que foi criado por Deus. Acho interessante a frase da Judith Kemp, quando ela esclarece que a submissão significa o quê? Significa render uma obediência inteligente e humilde a alguém que tenha sido investido de poder por Deus. Dentro do ambiente familiar, foi o homem quem foi investido da parte de Deus desta autoridade. E um terceiro ponto, para nós termos uma boa compreensão aqui dessa afirmação, que é essencial você esclarecer aos seus alunos, é que, note bem, é que essa submissão diz respeito à mulher casada em relação ao seu esposo no ambiente do lar. É o que nós percebemos quando Pedro diz: semelhantemente, vós mulheres sede sujeitas ao vosso próprio marido. Em nenhum momento aqui a Bíblia está dizendo da submissão da mulher em relação ao homem de maneira genérica. Está se referindo a uma posição da mulher dentro do lar, no ambiente de matrimônio. E percebam que Pedro, além desse aspecto da submissão, nós vamos perceber logo na sequência que a responsabilidade diz respeito não somente à mulher, mas também nós vamos observar que o homem tem a sua responsabilidade dentro do matrimônio. Aliás, se ele é a autoridade, se ele é a cabeça da família, obviamente que isso traz a ele maiores responsabilidades por conta da posição que ocupa. Mas antes de entrarmos nesse aspecto, é interessante perceber que essa posição da mulher perante o seu esposo seria inclusive utilizado como um aspecto que poderia trazê-lo para Cristo na ocasião ou nas situações em que esses maridos eles não fossem convertidos ao Evangelho. Por quê? Porque aqui está se estabelecendo que a conduta, o procedimento da esposa dentro da família, o respeito para com o seu esposo, seria então um aspecto inclusive de pregação do Evangelho através da sua própria vida. Aí sim, nós vamos ver que além desse aspecto que Pedro se refere à responsabilidade da mulher casada dentro do ambiente matrimonial, nós vamos ver também a responsabilidade do homem. Lá no versículo 7 diz assim: igualmente, dizendo o seguinte: olha, assim como a esposa tem as suas responsabilidades no matrimônio, maridos, igualmente, vocês têm as suas responsabilidades. Aí diz Pedro: coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Antes de tudo, nós devemos considerar que se a mulher ela tem esse dever de submissão por conta da autoridade do seu marido, que foi incumbido dessa liderança dentro do casamento, devemos recordar de uma passagem paralela das Escrituras, que está em Efésios, no capítulo 5, o versículo 25, que estabelece ao homem essa obrigatoriedade de amar a sua esposa. Olha que coisa interessante. O homem tem essa responsabilidade de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, não há
no ambiente familiar um desnível, muito pelo contrário. Existem responsabilidades, cada qual observando a sua posição dentro dessa estrutura familiar que fora criada por Deus. E aqui Pedro vai dar ou vai repassar aos maridos algumas responsabilidades. Primeiro ele fala que os maridos devem coabitar com as mulheres com entendimento. Isso aqui diz respeito ao quê? Diz respeito à vida em família. Diz respeito ao trato do homem em relação à sua esposa, no sentido de respeitar, de ter uma vida em que haja diálogo no ambiente familiar. É nesse sentido que Pedro está se referindo. Aqui nós vamos também extrair um outro ensinamento, que o esposo cristão ele é instado a tratar a sua mulher com consideração e respeito, quando ele diz com entendimento, dando honra à sua mulher. É importante que o jovem, e nesse caso o jovem crente, ele já olhe para a instituição familiar, já que o jovem está muito próximo ao casamento, uma faixa etária que está pensando no casamento. Isso é fundamental, esse tipo de instrução. Muitos casamentos eles vão à falência ou não prosseguem exatamente por faltar instrução e ensinamentos claros, baseados na palavra, sobre esse tipo de postura. Então o homem, o que tem essa incumbência, e nesse caso o jovem, deve entender a responsabilidade que Deus está atribuindo ao esposo dentro do ambiente familiar, para dizer o seguinte: havendo casamento, olha só o grau de responsabilidade que tem o esposo para com a sua esposa. E quando ele diz aqui de honrar, ele está falando no sentido de amar, de considerar, para entender aquilo que a Bíblia deu a missão da mulher de ser a sua ajudadora. A mulher é ajudadora, por um lado, mas o homem, ele tem essa obrigação de ter consideração e também respeito. E um outro ensinamento que nós extraímos aqui dessa afirmação de Pedro é que o marido cristão ele precisa considerar as características femininas, a sua condição física e até mesmo emocional. Porque veja que Pedro diz aqui, como vaso mais fraco. Aqui Pedro não está desmerecendo as mulheres. Não é isso que Pedro está falando aqui. Pedro está considerando aqui, recomendando aos maridos no seguinte sentido: olhe, assim como uma pessoa cuida com mais cuidado, com mais esmero de um vaso de porcelana, assim também o seu marido ou o marido deve tratar com carinho, com cuidado a sua esposa, por conta das suas condições peculiares à natureza feminina. Isso daqui é muito bonito, é muito belo, na medida que Deus está estabelecendo dentro do ambiente do lar, para que ele seja duradouro, para que seja um matrimônio abençoado, estabelecendo as responsabilidades conjugais. É essencial nós prepararmos a nossa juventude para esse tipo de assunto, porque havendo esse preparo, havendo essa conscientização das Escrituras, certamente a juventude vai poder tomar uma melhor decisão em relação ao casamento. O casamento é coisa muito séria. Muitos acabam tomando uma decisão precipitada em relação ao casamento, sem antes fazer um preparo, ter uma reflexão profunda, uma boa escolha em relação ao seu cônjuge. Uma lição dessa natureza é crucial para a nossa juventude. É o momento que você tem para dialogar, tirar as dúvidas dos seus alunos, ouça-os acerca das inquietações, dos questionamentos acerca da família, porque isso vai contribuir para que você dê uma aula com qualidade. E é isso daí, eu espero que seja uma aula rica de diálogo, de conteúdo, que você possa conduzir esse ensinamento inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe os seus alunos e
abençoe a tua aula. CPAD, a editora da Escola Dominical.